Fala galera, boa noite, boa noite, boa noite, tudo beleza com vocês? Hoje vamos fazer um vídeo diferente de estudo, né? Aproveitando, amanhã é feriado aqui e lá fora o mercado funciona normal. Então eu resolvi, ao invés de pular esse dia, fazer um estudo aqui, falar um pouco pelo menos do Nasdaq e do euro, né, para pelo menos o foco que a gente opera, né? Eu sei que tem uma galera que opera os outros pares aí, mas eu tô vendo aqui uma forma de reformular as coisas e tentar entregar algum estudo para vocês. Só que da mesma forma eu não quero tá cansativo demais, tanto os vídeos ficam cansativos quanto para mim fica cansativo ficar fazendo estudo de 1 milhão de índices, né? Quando na verdade o intuito do canal é fazer com que vocês entendam a movimentação e consigam aplicar isso em qualquer ativo, né? Entendam o que o preço está fazendo, é isso que importa. E aí você vai aplicar isso, seja em qual ativo for. Por isso que a gente faz um estudo, basicamente eu foco no índice, porque a maioria do pessoal estuda índice, opera índice, na verdade, só que é um estudo que você pode analisar e usá-lo em qualquer ativo. Você tem que entender o que o Smart Money te proporciona, né? E aqui no canal você tem todas as ferramentas para isso. Seja na playlist sobre Smart Money, que tem gratuita e o link está na descrição. Seja por um segundo passo, se você já está vendo a playlist, está querendo evoluir, tem o treinamento smartmoney.com.br, o link está aí embaixo também, muita galera fazendo. Lá a gente tem o grupo do Telegram fechado, onde a gente passa todas as manhãs trocando ideia, analisando. E lá sim a gente interage em relação ao mercado. E até em relação ao mercado americano, eu pretendo fazer também essa interação com o grupo de alunos, porque tem muita gente se interessando e muita gente fazendo teste e vindo para a Apex, né? Então, a gente não vai estar focado só em índice, eu vou estar procurando analisar, a gente acompanhar um pouco também do Nasdaq, ver o que está acontecendo lá fora, tudo isso para ajudar no desenvolvimento de vocês. E aí depois vocês vão conseguir aplicar isso, seja em qualquer ativo, tá? Então, em qualquer coisa que vocês vão querer operar, depois vocês vão aplicar isso daí, beleza? Então, já tem um monte de novidades aí, e eu assim, falando em novidades, já em relação as coisas da Apex aí que a galera andou recebendo, todo mundo recebeu e-mail do centro de ajuda, as potenciais mudanças que tá tendo no gráfico, já deu a maior falação, maior burburinho nos grupos, né? O que eu tenho para falar para vocês? Aqui no Vida de Trader, a gente não vai atrás de burburinho, né? O que eu sugiro a vocês? Na página tem tudo que vocês precisam. Cada vídeo desse tem todas as explicações do CEO da Apex. Ele é muito claro quando ele fala sobre a questão que eles estão correndo atrás é de minimizar os golpes e esquemas que tem crescido cada vez mais, né? E assim como a outra divulgação deles deu a maior conversaeira, galera preocupada, e quando foi ver não é nada disso, eu sugiro a vocês que antes de ficarem atrás de burburinho, de grupos de WhatsApp, grupos de não sei aonde, que vão ver, assistam. Eu não digo assim, ó, vocês não vão perder tempo, vocês vão ganhar tempo. Parem e assistam cada vídeo desses, né? Que eu tenho certeza que vocês vão sanar a maioria das suas dúvidas, porque ele está explicando tudo nos vídeos. Eu comecei a assistir o primeiro, vou assistir aí durante o feriado, até o final de semana, para depois falar a respeito, mas eu não vou ficar falando e nem respondendo e nem dando conversa no grupo para esse assunto sem saber o que está acontecendo. Então, assim, ó, não adianta ficar tumultuando o grupo. Parem, vem aqui no link que foi mandado por e-mail para todo mundo, que inclusive esse link está disponível para todo mundo que tem cadastro na Apex, tá? Vai lá, acessa e assiste. Ah, Emerson, mas é em inglês e eu não entendo inglês. Se você pegar e for, eu vou pegar o vídeo que está aberto aqui, ó. Se você pegar YouTube e for assistir ele no YouTube, quando você aperta o play, ó, você vai apertar o play e clicar aqui, ó, legendas. Pronto, ó.
Aqui em português, vocês não têm mais desculpa, tá? Então, assim, não tem desculpa para não assistir. O que falta, assim, que eu vejo, assim, ó, se não quiser assistir e ficar enchendo de pergunta no grupo, aí pode ser a comodidade, né, do que normalmente a galera tem. Agora, todas as informações estão nos vídeos, tá? Então, assim, parem, aproveitem o feriado, vão assistir os vídeos, ao invés de ficar tumultuando no grupo. Eu tenho certeza que todo mundo vai ter um entendimento, mesmo porque são coisas que não mudaram, eles ainda estão analisando, vai ter votação, então, assim, não vamos gastar energia com essas coisas, beleza? Então, bora falar do que interessa, que é falar de gráfico, né? Que a gente já gastou tempo demais sobre esse. Para mim, isso aqui já foi tempo demais, né? Falado sobre um assunto que nem resolvido tá. Então, a gente não gasta energia com essas coisas. Vamos falar do Nasdaq aqui, ó. O que a gente tem para analisar para o pregão que está abrindo agora, né? E vai funcionar normalmente amanhã. Aqui a gente tem o gráfico de 1 hora. E assim, tá, turma? Quando eu falo Nasdaq, vocês olhem também pro S&P, tá? Eu não vou ficar mais falando de S&P, porque basicamente o gráfico do Nasdaq e do S&P, eles andam praticamente iguais. Então, vocês conseguem aí, com base na leitura do Nasdaq, ter uma boa noção do que acontece no S&P. Então, eu não vou ficar falando de S&P, tá? O foco é Nasdaq. E eu vou falar também do euro e já vou dar um apanhado geral do índice do dólar para que vocês tenham no feriado para ver o estudo com calma, sem precisar esperar amanhã à noite para o estudo de sexta-feira. No Nasdaq, aqui começando por ele, a gente teve uma descida de captura dessa liquidez interna aqui por conta dessa descida da notícia, e percebam que ele voltou mitigando até a região aqui de cima. Nessa região, a gente tinha 2 pontos importantes, o order block e o imbalance, e foi exatamente no imbalance que ele parou. Inclusive, aqui ontem deu a venda top do dia, né? Quando ele perdeu a estrutura, voltou e deu a venda, né? Antes ele estopou a galera, né? Quando vocês olhem aqui, ó, que eu falo assim, ó, os apressados, né? Eles sempre tendem a ou tomar stop desnecessário ou fazer besteira. Mas aqui, ó, quando a gente olha e traz para o gráfico de 15 minutos, a gente percebe o que o preço fez. Ele quebrou a estrutura, veio pegar a liquidez aqui, desceu, deu uma venda top, depois voltou, estopar essa galera que fez essa primeira venda afobada e depois desceu e foi-se embora, tá? Concordo com vocês que essa primeira venda aqui foi muito melhor e que foi uma venda bem direcionada, que foi, inclusive, eu fiz a venda, depois eu fiz uma parte dessa compra que eu fiz na conta, a venda no teste e a compra na conta PA. Então deu para aproveitar os dois lados, né? O sweep aqui e as duas operações. Agora ele está vindo testar essa região aqui, ó. Tá? O que a gente tem aqui para analisar? De novo, a gente tem as extremidades, né? E a gente tem o preço indo em direção ao fundo. O que vocês precisam ter atenção? A esse ponto aqui, tá? Que esse ponto pode ser um fator que seja determinante para o preço fazer um sweep e voltar, pelo menos nessas regiões aqui de cima, tá? Então prestem atenção em relação a isso, porque agora ele está quebrando estrutura para baixo. Então, se o preço está quebrando estrutura para baixo, a tendência é de baixa. E eu tenho um alvo comprador muito forte aqui, né? Que na verdade é o order block da região abaixo da zona toda de liquidez, tá? Então a gente tem aqui tanto esse imbalance aqui, quanto o order block de baixo, tá? E aí o que vocês precisam estar atentos é aonde é que vai ser a tomada de decisão. Ou vocês deixam o order block no 15, ou vocês deixam o order block no 60. Eu tracei no 60 e deixei ele aqui.
Porque como eu tenho esse imbalance aqui no meio, pode ser que o preço venha trabalhar nessa região, tá? Então fiquem espertos em relação a isso. Agora, qualquer tomada de decisão aqui nessas regiões, seja esperto e com stop curto, porque não custa nada numa abertura de Nova York amanhã o preço engatar e ir embora direto até no alvo, estopando toda a galera que está achando que vai dar compra aí, tá? Então fiquem atentos em relação a isso, que eu tenho certeza que vocês vão evitar stops desnecessários, beleza? Então tomem cuidado com isso. Além das regiões aí, a gente depois tem alvos lá para baixo, né? Vocês percebam. E não se esqueçam sempre de um detalhe, tá? Aqui, o topo que foi o topo histórico, ele segurou o preço. O preço não rompeu. Então, a gente tem que estar esperto com esse fundo aqui, ó. Porque se nós tivermos um topo forte, provavelmente o fundo vai vir ser testado, tá? Então, essa é a leitura macro do Smart Money que vocês sempre têm que ter em mente. Se o topo rejeitou, o próximo teste está onde? Quem estava subindo comprado, o stop está aqui atrás. Então, é esse stop que o preço tende a vir buscar, beleza? Então, fiquem espertos em relação a isso aí, ok? Bora falar do euro. O euro deu uma venda top. Estava analisando agora. Inclusive, eu estava olhando meu desenho do euro aqui. Eu tinha marcado, acho que nos últimos estudos que eu fiz, essa região de liquidez aqui. E foi exatamente o que ele fez. Ó. Na liquidez, ele saiu estopando a galera, levou o preço lá no ponto de interesse tá vendo? Ó, ele foi bater lá no order block da extremidade e deu a venda, ou seja, deu um movimento perfeito de captura de liquidez. E para quem é aluno, quem faz o treinamento, já viu, ouviu ou está vendo na aula do treinamento, que essa movimentação, eu fiz um desenho aqui horrível, que essa movimentação aqui, ó, é uma movimentação clássica. Ele estopa a galera daqui, vai buscar liquidez em cima e depois ele vai embora para o alvo, tá? Aí usando o stop de quem está comprado aqui no rompimento como combustível aqui embaixo. Então esse movimento é clássico. Esse desenho aqui está no chart lá no material do treinamento, porque é uma captura de liquidez muito comum que os ativos costumam fazer. Visto isso, o que a gente tem aqui no euro? Nós temos um movimento que ele está, assim como o Nasdaq, está direcionado a essa região aqui, ó, onde eu tenho um imbalance e um order block muito forte. Então a gente tem que estar esperto com esse tipo de movimentação. A manipulação do preço nessa região aqui, para colocar todo mundo preso na compra, para depois utilizar desse stop para empurrar o preço aqui para baixo. É essa característica que vocês têm que entender quando o preço está virado. O que faz ele se movimentar é justamente o stop de quem está apostando do lado contrário. E é por isso que vocês têm que prestar muita atenção numa das coisas que é mais importante no operacional nosso, que é a zona de liquidez. Certo? Então fiquem atentos a essas regiões aqui, né? Para se atentarem aí e tomarem as decisões no lugar certo. Na passadinha aqui no Dow Jones, que o Dow Jones é diferente, né? Inclusive hoje ele deu-lhe uma sapatada para baixo, que nem olhou para cima. Ele está chegando aqui numa região de fundo. O que eu vou falar para vocês aqui ficarem atentos no Dow Jones, tá? Fiquem espertos com essa região aqui, tá? Porque nós temos tanto aqui quanto aqui embaixo as regiões de demanda mais fortes. Então saibam que nas tomadas de decisão que vocês venham a ter, tudo tem que estar baseado nessas duas regiões. Ah, Emerson, mas o preço está lá em cima, eu não posso vender. É aconselhável que não, tá? Porque você pode tomar-lhe uma sapatada. Aqui é trabalhar no meio do caminho
é fazer besteira. Então, o ideal é a gente pegar o preço na extremidade. Então, fiquem atentos em relação a isso, tá? Inclusive, aqui nesse primeiro alvo, tomem cuidado com entradas por conta de sweep, tá? Nesse tipo de movimentação, acontece muito do preço fazer um sweep no order block aqui na região, né? Nem order block, digamos assim, na região de demanda, o preço fazer um sweep aqui, violinar um pouco para baixo, e aí depois você tem a reação compradora e o preço explode para cima de uma vez. Então, fiquem atentos aí na tomada de decisão no sentido de compra, beleza? Porque ele está muito forte para baixo, então para isso vocês têm que prestar atenção e serem cautelosos. Combinado? Passados o mercado americano, vamos dar uma faladinha no índice, já falando para amanhã, índice dólar, né? Hoje o índice abriu e deu continuidade para aquele movimento de queda. Percebam, né, que ele ainda está dentro daquela região do imbalance que eu falei para vocês. Ele não chegou no alvo. De novo, ele desceu e travou numa região de meio de caminho, tendo o alvo aqui embaixo, tá? O que vocês precisam prestar atenção e estarem atentos em relação ao índice para o pregão de sexta-feira? Primeiro, vejam a movimentação do mercado americano amanhã, porque o mercado americano se movimentando e o índice ficando parado, depois, no dia seguinte, ele pode tentar ajustar isso. Aqui, o que a gente tem de ponto de atenção? Primeiro, que eu tenho esse range. Segundo, a minha zona de interesse, o meu POI está aqui nessa zona. Então, se por um acaso o preço romper aqui para cima, nós podemos ter um pullback de retração do reteste dessa região aqui do fundo, para depois uma continuidade na queda. Agora, se esse preço fizer um movimento de baixa, a probabilidade dele ir até o alvo já é grande no mesmo sentido. O que vocês têm que tomar cuidado é o lado que o preço está virado. Aqui a gente não tem lado nenhum. Percebam que ele fechou para os dois lados. E aqui, ó, olha só como ele nos dá sinais. De novo, ó, ele vem aqui, tentou ir no fundo, não voltou, voltou, fez um fundo. Eu tenho 3 fundos mais altos. Se por um acaso esse preço, sexta-feira, abrir rompendo aqui, vocês ficam espertos com o alvo aqui e esse imbalance aqui no meio. Essa aqui é a região de alvo para uma possível continuidade. Se ele vai fazer isso depois, a gente não sabe, né? O que a gente faz é tentar analisar da forma mais coerente possível o movimento que o preço pode fazer. E a gente está vendo aqui numa possível mitigação até a região ali de cima. E o meu desenho ficou uma bosta de tudo torto, né? Mas mais ou menos é isso. Eu vou deixar aqui marcado a região de liquidez. Esse cara aqui cai fora. Aqui a gente deixa marcado a região de extremidade. E também essa região aqui de baixo. Eu não gosto de assim, vou deixar marcado, mas eu sempre falo para vocês aqui, para os alunos, essa região aqui é de maior risco, então tomem cuidado em relação a ela, tá? O ideal é sempre quando você tem uma região de reteste, e aí sim a probabilidade é muito maior do preço chegar até ela. Então, tomem cuidado com essa primeira região aqui, mas vamos deixar ela marcada aí para vocês se situarem. Vamos falar agora de dólar. O dólar está ao contrário. Olha lá o que eu falei. Isso aqui eu cantei a pedra no desenho, no estudo de ontem. Se caso o dólar abrisse aqui para cima, era continuidade. E foi exatamente o que ele fez, tá? Até o alvo. Foi exatamente no alvo que a gente tinha falado. Agora, ele continua numa situação
em que nós temos uma liquidez aqui em cima e eu tenho esse imbalance também grande aqui como uma força interessante aqui, tá? O que vocês precisam prestar atenção agora? Primeira coisa, num possível pullback, né? Ou seja, o preço utilizar desse imbalance para fazer um impulso e voltar a retrair para dar continuidade. Então, a gente está com o dólar muito perto dos alvos vendedores. Então, agora a gente não fala mais em compra por enquanto, porque ele está caro, o preço subiu bastante. Então, claro, a gente sabe que nunca é tão caro que não possa ficar mais, né? Mas eu tenho certeza que agora o risco de você efetuar uma compra aqui e tomar uma violinada é grande, tá? Então, eu diria que o mais coerente é nessa região aqui de cima, vocês entenderem como que está funcionando a liquidez nessa zona, para aí sim poder tomar uma decisão de estar entrando vendido, sabendo que uma venda aí ela é contra a tendência e o risco dela é extremamente alto, porque esse preço pode inclusive dar outro rally desse aqui e esticar para ir até o próximo alvo, que tem, se não me engano, tem um topo aqui logo atrás, ou não? Não, não tem, é bem lá longe o topo. Mas a gente sabe que a tendência do dólar é ir testar essa região aqui, que é exatamente aqui que está o dinheiro, ó. Tá? Dinheiro aprisionado está lá em cima e o preço vai fazer o possível para chegar até lá, seja aqui, volta aqui, continua, mas a gente sabe que por enquanto a intenção do preço está para cima porque o preço está comprador, né? Ele renova topos e renova fundos. Então, se ele está renovando topo e renovando fundo, a gente não tem por que querer ficar fazendo operação de risco. Então, a gente vai aguardar por uma operação que seja no mínimo risco possível, por ser uma venda contra a tendência. A ideia é olhar sempre a favor do mercado, tá? Então, fiquem atentos aí a essas movimentações do dólar, porque se fôssemos parar para comprar, o ponto de compra do dólar é aqui, ó. Então, se ele perder essa região, eu posso ter um pullback grande para ele voltar, tá? Então, assim, a abertura do dólar, ela pode dizer muito a respeito do que esperar, né? Aqui a gente vê que nós temos uma região de sweep aqui, que ele já, inclusive, o candle aqui já veio mitigar esse imbalance. Eu tenho essa outra região de order block aqui, que está numa região cara, então ele se torna um order block muito arriscado, e o ideal mesmo é esse cara aqui, ó, que é justamente o fechamento do gap abaixo da zona de equilíbrio, tá? Aí o interesse comprador, com certeza, onde tem dinheiro é lá embaixo. Eu tenho esses dois caras aqui, ó, que são os order blocks importantes aí na ponta vendedora. Não vou marcá-los aqui agora, até posso deixar marcado aqui pelo menos esse cara aqui, porque aqui sim pode ser o alvo dessa operação. Certo, galerinha? Então era isso, vou ficando por aqui que o vídeo já ficou muito longo. Bom que vocês vão ter o feriado todo para estudar e analisar com calma. Tenham todos um bom descanso, um grande abraço e até sexta-feira.